Corinthians, Flamengo, Botafogo, quem de verdade quer Renier? Ex-atleta do rubro-negro e que pertence ao Real Madrid. Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a essa pergunta e fala também sobre Luiz Castro. O técnico português está cada vez mais perto de ficar livre para acertar com o seu próximo clube. Te atualizo também sobre Lucas Paquetá e Bruno Henrique, donos de salários milionários e correndo risco de condenações que acabariam com suas carreiras. Para completar, patrocínio master do Santos melou e o Atlético Mineiro vai ou não vender Matheus Mendes. Tem novidades sobre o projeto do estádio do Flamengo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias. Quero contar sobre o desempenho do Neymar em jogos contra o Atlético Mineiro. Você sabe que Santos e Galo se enfrentam nessa noite na Vila Belmiro. Até aqui 7 partidas com 6 gols do Neymar diante do Galo. São 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, com a lembrança de que até agora foram 7.600 ingressos vendidos para a Vila Belmiro. Já o Red Bull Leipzig, time alemão da franquia Red Bull, fará uma turnê no Brasil entre 23 e 30 de maio e a parte mais importante dessa viagem se dá pelo amistoso marcado contra o Santos para o dia 28. Essa partida acontece no estádio que vai receber o Bragantino. Vale a lembrança de que o Nabi Abichedi vai ficar parado, fechado, por uma grande reforma. Para completar o giro de notícias, contar que Jorginho não foi relacionado para a partida do Arsenal contra o Real Madrid nessa quarta-feira pela Liga dos Campeões. Jorginho havia caído de mau jeito no último sábado em partida da Premier League e segue se recuperando das dores na região torácica. Bora falar agora sobre o Flamengo e seu projeto relacionado ao estádio. Está muito claro que o BAP, o novo presidente rubro-negro, tem muito menos pressa para a construção da arena do que seu antecessor, Rodolfo Landim, até porque o Landim era o pai da criança. De qualquer forma, há uma novidade importante relacionada a esse assunto. Nessa quarta-feira, o Flamengo divulgou que contratou 3 empresas para iniciar estudos detalhados a respeito do terreno no gasômetro, terreno que foi comprado no ano passado pelo Flamengo. O grande problema é que esses estudos vão demandar pelo menos mais 6 meses, então não dá para imaginar o início das obras antes de 2026. Importante contar que a ECOM vai analisar a contaminação do solo e fará a investigação ambiental. Já a JDS analisará as características do terreno e o impacto sobre a vegetação. Para completar, a Solo Teste vai levantar todos os dados possíveis para definir as melhores estratégias rubro-negras do ponto de vista financeiro. Esse talvez seja o tema mais espinhoso. O Landim chegou a dizer que daria para construir esse estádio com um investimento de 1 bilhão e 900 milhões. Já o BAP imagina que serão necessários pelo menos 3 bilhões de reais. Para completar, sobre Flamengo versus Juventude, partida na noite dessa quarta no Maracanã, apenas o setor norte está com ingressos esgotados. Vamos ver se o Maracanã enche nessa noite. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Matheus Mendes, goleiro que tem se destacado pelo América e pertence ao Galo, vai ou não ser vendido nas próximas semanas? Essa é uma expectativa do Atlético, que precisa de dinheiro com transferências de jogadores. Mas o projeto do Matheus e do América é de que ele fique até o fim da temporada e, quem sabe, possa se tornar atleta em definitivo do Coelho. Não é uma operação fácil, até porque o Galo nunca colocou um valor específico para esse jogador e tem no Matheus Mendes alguém com enorme capacidade de faturar dinheiro. A estratégia do América, aliado ao empresário do jogador, é oferecer uma compensação através de empréstimo ou cessão de jogadores para o Atlético. Vale a lembrança de que recentemente o Galo, a pedido do técnico Cuca, havia demonstrado interesse na contratação do Fabinho, jogador que havia trabalhado com o próprio Cuca nos tempos de São Paulo. Matheus Mendes fez excelente campeonato mineiro e foi um enorme desfalque para o América, justamente nos confrontos contra o Galo. O Jordi, que acabou por substituí-lo nas partidas decisivas do Campeonato Mineiro, não teve boas atuações e contribuiu no título mineiro do Galo. Hora de falar sobre o patrocínio master do Santos. O Peixe está nesse momento sem um patrocinador.
é que o contrato com a Blaze se encerrou nessa segunda-feira, data do aniversário do Peixe. Existia uma negociação avançada com a Novibet, mas o acordo está prestes e perto de melar. Tudo por causa do Santos, que tentou esticar a corda no máximo valor possível. O presidente Marcelo Teixeira chegou a pedir 70 milhões de reais por temporada, valor que inclui parte fixa e também bônus. Diante do desacerto, o Santos inicia esse novo ciclo pós-aniversário sem um patrocínio master e também sem a possibilidade de renovação com a Blaze, empresa que havia sido levada a Vila Belmiro pelo Neymar e por seu pai. Só para completar, em relação ao Santos, Peixe segue buscando um treinador. Posso contar para vocês, informação de bastidor, que o Neymar sugeriu ou deu aval para a contratação de Fernando Diniz. Santos que já havia escutado nãos de Tite, Dorival Júnior, Luiz Castro e mais recentemente de Jorge Sampaoli. O Neymar foi consultado a respeito do Diniz, disse que nunca havia trabalhado com o ex-treinador da seleção, mas que as referências são positivas. Quero falar agora sobre as situações delicadíssimas de Lucas Paquetá e Bruno Henrique. E o que eles têm em comum? Ambos são milionários, donos de salários estratosféricos e correm risco de cair por mixaria. Só para lembrar que o Paquetá, jogador do West Ham, fatura 4 milhões e 300 mil reais por mês de salário. As 60 apostas atribuídas a pessoas próximas do Paquetá totalizaram 670 mil reais de lucro. Essa grana equivale a uma semana de trabalho do Paquetá. E é por causa desse dinheiro pequeno, perto da capacidade de faturamento do Paquetá, que ele pode ser banido para sempre do futebol. Essa pelo menos foi a pedida da Federação Inglesa no julgamento que já aconteceu. O veredito final será conhecido possivelmente entre os meses de junho e julho. Já Bruno Henrique, atacante do Flamengo, que acaba de ser indiciado pela Polícia Federal por suspeita de forçar um cartão amarelo no jogo contra o Santos em 2023, é dono do maior salário do elenco do Flamengo, 1 milhão e 800 mil reais. Importante dizer que os 3 familiares do Bruno Henrique, o irmão dele, a cunhada e a prima, fizeram apostas que totalizaram com os ganhos 4.900 reais. Só para você entender o quanto isso é uma mixaria perto do salário do Bruno Henrique, se o cara ganha 1 milhão e 800 mil por mês, isso significa 60 mil reais por dia, ou 2.500 reais por hora. Em 2 horas do dia do Bruno Henrique, já se soma mais do que esses 4.900 reais que o irmão, a cunhada e a prima conseguiram ganhar com apostas esportivas. É bom lembrar que ainda há, sob investigação da Polícia Federal, participação de outras 7 pessoas que teriam um envolvimento nessa manipulação de resultados envolvendo o Bruno Henrique. Tanto o BH quanto o Lucas Paquetá ainda não foram condenados. Torço para que eles consigam demonstrar a sua isenção, mas a situação é bastante delicada. Hora de falar sobre Luiz Castro, técnico que já foi especulado em vários clubes de futebol do Brasil. A tendência é que ele apareça por aqui a partir de junho. É que aquela amarra que ele tem com o Al Nassr se encerra em maio e é uma amarra das mais caras. O Al Nassr, quando demitiu o Luiz Castro no ano passado, combinou com o treinador português o pagamento de 3 milhões de reais por mês até o mês de maio desse ano. Mas, se o Luiz Castro se reempregar, ele deixa de ganhar esse dinheiro. Foi exatamente por conta dessa questão milionária que o Luiz Castro já recusou pelo menos 7 propostas de clubes brasileiros nos últimos meses. Mais recentemente, times grandes que disputam Libertadores também o procuraram e ouviram que a partir da metade do ano, aí sim, Luiz Castro deve reaparecer no futebol nacional. Técnico que comandou muito bem o Botafogo na temporada retrasada. Ele acabou se mandando para o Al Nassr, onde foi demitido. Importante contar que o Luiz Castro deu uma entrevista recente ao jornal O Globo e foi perguntado até sobre a chance de voltar ao Botafogo, abre aspas, para o Luiz Castro, não sei o que vai acontecer na vida. Nesse momento o Botafogo está com o Renato Paiva e muito bem. E há uma parte da torcida que me ama, outra que odeia. Não quero ser divisor entre o clube. Não posso ser o polo instabilizador. Nessa mesma entrevista, o Luiz Castro ainda garantiu que tem boa relação com o dono da SAF botafoguense, o John Textor. Bora falar agora sobre Renier. Você lembra dele, né? Jogador formado no Flamengo e vendido para o Real Madrid em 2019 por 30 milhões de euros. Pois bem,
O nome do Renier tem sido especulado em clubes brasileiros, mas especificamente em Botafogo, Flamengo e Corinthians. E torcedores desses 3 times têm se animado com a chance de contratação de alguém que já valeu 30 milhões de euros e foi contratado pelo Real Madrid. Antes de contar quem é de fato o clube que procurou o staff do jogador, deixa eu só te atualizar sobre a passagem do Renier pelo futebol europeu, tá longe de ser boa. Ele não conseguiu jogar pelo time profissional do Real Madrid, pelo contrário, passou bem distante e não se destacou nem sequer nos clubes para onde foi emprestado. E há inclusive uma queda do nível desses clubes. Primeiro ele é emprestado para o Borussia Dortmund, até deixa uma impressão razoável. Depois vai para o Girona, depois para o Frosinone e disputa a atual temporada pelo Granada, equipe da 2ª divisão espanhola. São 24 jogos, com 1 gol e 4 assistências, está longe de ser um protagonista do Granada. Nas 2 últimas partidas, inclusive, nem sequer saiu do banco de reservas. O fato de ser jovem, só 23 anos de idade, pode acabar sendo um fator positivo para o atleta cujo contrato se encerra em junho de 2026. Ou seja, a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube na metade do ano que vem. Pois bem, quais clubes brasileiros procuraram os representantes do atleta? O Bertolucci, empresário, o maior empresário de futebol no Brasil, é o responsável pela carreira do jogador. O que eu consultei e consegui absorver e apurar é que o único clube que demonstrou interesse foi o Botafogo, com uma sondagem, e não passou disso. Botafogo não chegou a apresentar proposta em relação a Flamengo e Corinthians, nenhum contato pelo jogador. Você gostaria do Renier no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário, para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!